Primeiro livro de Timóteo, o capítulo 6 e o versículo 11. Isso, primeiro livro de Timóteo, capítulo 6 e o versículo 11. Amém. Mas tu, homem de Deus, foge destas coisas e segue a justiça, a piedade, a fé, a caridade, a paciência e a mansidão. Milita a boa milícia da fé e tome posse da vida eterna, para a qual também foste chamado, tendo já feito boa confissão diante de muitas testemunhas. Mando-te diante de Deus que todas essas coisas vivifica, e de Cristo Jesus, que diante de Pôncio Pilatos deu testemunho de boa confissão, que guardes este mandamento sem mácula e repreensão, até a aparição de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém. Fique à vontade. Palavra tremenda. O ensinamento de Deus para a nossa vida aqui nesta noite. Que bom seria que todo ser humano parasse um instante e ouvisse os ensinos de Deus. Se todo ser humano passasse a ouvir as palavras de Deus, ou a palavra de Deus, e aguardasse dentro do seu coração, o ser humano hoje seria diferente. As pessoas seriam diferentes. Carregaríamos algo dentro de nós, aquilo que Jesus disse. Teríamos dentro de nós o Espírito do Senhor. Muitos de nós, muitas pessoas ainda não têm o Espírito do Senhor, porque não têm guardado a sua palavra. Quando nós lemos este texto, a gente entende a preocupação de Paulo para com os demais irmãos. Paulo ele prega, Paulo ele ensina e Paulo também orienta, Paulo conversa. Por quê? Porque os irmãos precisam sim da orientação de Deus sendo assim, o Deus usando sim um homem, uma mulher para estar sempre nos orientando, né? Paulo está orientando Timóteo para que Timóteo não viesse se desviar da verdade, né? Que nos dias atuais é o que nós mais vemos, as pessoas se desviando da verdade, né? Trocando a verdade pela mentira, deixando de praticar a verdade para praticar o quê? A mentira. Aí, o que nós lemos, já começamos assim: mas tu, homem de Deus, foge destas coisas. Que coisa seria esta? Está lá no versículo 7. Se você começar a ler os versículos anteriores, você vai ver do que Jesus, do que Paulo está falando para com Timóteo, porque nada trouxemos para este mundo, e é manifesto que nada podemos levar dele. Tendo, porém, sustento e com nos cobrimos, estejamos com isto contente. Quando Paulo fala isso para Timóteo, ele estava orientando Timóteo não ser ganancioso. Timóteo, você é um homem de Deus, mas não seja ganancioso. Não seja ambicioso pelas coisas da terra, porque tudo aqui na terra é o quê? Passageiro. Tudo nessa terra vai perecer, Timóteo. Mas Timóteo, você é homem de Deus, foge destas coisas. Não seja avarento, não seja um cobiçador. Foge
destas coisas e segue o que? A justiça, segue a verdade, segue o que? A palavra. Olha a orientação de Paulo para Timóteo. É boa ou não é boa? Eu não posso dar outro tipo de orientação a não ser esta: que os irmãos venham seguir a justiça. Qual justiça? Com as minhas próprias mãos? Não. Quando a Bíblia fala desta justiça que Paulo está dizendo a Timóteo, está mandando você ser fiel a Deus. Porque é bem verdade que os crentes não estão mais preocupados em ser fiel a Deus. Os crentes de hoje, da nossa atualidade, estão mais preocupados em ficar ricos, milionários, em ser famosos, do que ter o teu nome escrito no livro da vida, irmão. Isso aqui é uma verdade bíblica. A igreja da atualidade não estão preocupados em ver Deus, irmãos. Porque na verdade, se nós queremos ver Deus, nós temos que cumprir esta palavra, porque a Bíblia diz que sem santidade ninguém verá a Deus. Se eu e você não se santificar, nós jamais veremos a Deus, irmão. É por isso que nós estamos aqui, para se santificar, para se purificar. E os crentes de hoje querem se purificar? Os crentes de hoje querem se limpar? Os crentes de hoje querem estar diante de Deus? Não querem, irmão. Querem estar do seu jeito. Irmão, nós não podemos servir a Jesus, o nosso Deus, do nosso jeito. Quando nós levantamos as nossas mãos e confessamos Jesus na nossa vida, não é nós mais que dirigimos a nós mesmos. É Cristo quem dirige a nossa vida. Você não está mais só. Agora é Ele que está com você. Então é Ele que guia os teus passos. Mas os crentes não querem que Deus guie os seus passos. Sabe por quê? Porque muitos de nós sabemos que se nós deixarmos Deus guiar os nossos passos, nós temos que ser de oração, nós temos que se consertar, nós temos que entrar em jejum, em oração, santidade, temos que estar constante diante da presença dEle, temos que vir aos cultos. E os crentes de hoje não querem ser assim. Os crentes de hoje, se vir uma vez no mês para o culto, para ele está bom. Se tomar ou participar da ceia ou não, para ele está bom. Se ele está em comunhão ou não comunizar, está bom. Olha como é que a situação dos crentes na atualidade, irmão. E Paulo está preocupado, porque o Evangelho não é de hoje que vem vivendo isso. O Evangelho vem vivendo isso há muito tempo atrás. Mas ainda há homens e mulheres de Deus que têm combatido contra essas coisas erradas. Olha Paulo, como Paulo está defendendo o Evangelho de Cristo. Será que o meu irmão, a minha irmã, tem defendido esse Evangelho? Será que nós temos defendido esse Evangelho? Dizendo, aquele que está fazendo ao contrário, você está errado. Você precisa mudar, você precisa santificar a sua vida, você precisa largar a vaidade, você precisa deixar o pecado, você precisa deixar as coisas erradas. Será que temos dito isso a outras pessoas? Ou temos compartilhado das coisas erradas que eles fazem? Porque os crentes de hoje estão tão assim, modernos, que o que o mundo lança lá fora, eles estão lançando dentro das congregações. É verdade. Tudo que o mundo lança lá fora, os crentes estão trazendo para dentro dos templos, para dentro das congregações. Para quê? Para atrair o povo. O povo não precisa das coisas erradas para chegar até Deus. Me prova que Jesus, em suas ministrações, em suas reuniões, ele teve que fazer coisas erradas, o povo vinha até ele. O povo vinha ouvir a palavra dele. A Bíblia diz que Jesus ele pregou durante o seu período aqui na terra conversão, santidade, libertação. Ele ensinou o povo o caminho certo. Nós que corrompemos e se corrompemos com as coisas deste mundo, irmão, nós estamos
deste mundo, mas nós não pertencemos a Ele, pertencemos aos céus, ao reino de Deus. Se nós pertencemos ao reino de Deus, temos que praticar justiça, irmão. Mas os crentes não querem praticar justiça. Olha para você ver, olha para o lado. Você percebe que não é todos que estão aqui no culto de ensinamento. É só você olhar para o lado que você vai perceber que aquele crente que costuma vir, hoje ele não veio, porque ele não quer praticar a justiça, irmão. Não quer praticar. Então Paulo está dizendo: Timóteo, tu é homem de Deus, e homem de Deus pratica a justiça, mas foge das coisas erradas. Foge destas coisas e pratica a justiça, a piedade, a fé, a caridade, a paciência, a mansidão. Pratica essas coisas boas. Para de ser ou deixa de ser pessoas ignorantes, soberbos, invejosos, caluniadores, defamadores, mentirosos. Deixa ser um homem de Deus. O homem de Deus não deve se misturar com coisas. E o que mais vemos é os crentes fazendo coisa errada. Vai chamar a atenção dele, você vê? Fica bravo, fica irado. Você fala para o crente: ó crente, você tem que deixar a vaidade. Quem manda na minha vida sou eu. Você manda lá na sua, eu mando na minha. Você vai aconselhar ele dizendo que ele precisa mudar, e ele fica o quê? Irado, nervoso, fica com raiva. Você está dando conselho para o bem e ele ainda assim fica o quê? Irado. Paulo passou por esses momentos. Paulo pregou e nem todos aceitaram. Jesus veio a essa terra aqui e pregou, e teve muita gente também que não aceitou. Mas ele fez o quê? A sua parte. Fez ou não fez? Assim a gente temos que fazer a nossa parte. Eu, na condição aqui hoje de pastor local aqui, eu estou fazendo a minha parte. Tenho pregado aqui todo esse tempo o evangelho verdadeiro. Você só não cresce espiritualmente se você não quiser. Porque você tem um pastor de oração, de santidade, que prega a verdade. Faz errado porque dá lugar para quem? Para Satanás. Como a gente vem dizendo aqui já há anos, irmão, a gente está aqui para servir ao Senhor de todo o nosso, para morar no céu. Não estou aqui para competir, não estou aqui para ser melhor do que ninguém, não estou aqui para atrair uma multidão, não estou aqui para ser famoso. Eu estou aqui para se unir com você, você comigo, e junto para nós subirmos aonde? Aos céus. Mas tem pessoas que não entenderam o que ela faz dentro da igreja. Ela não entendeu o que ela faz dentro do templo. O templo, irmão, é lugar de você cultuar quem? A Deus. É lugar de você cultuar a Deus. Mas as pessoas de hoje vêm ao templo com outras intenções. É por isso que estão o quê? Fracos, doentes, pessoas que estão sofrendo. Quando eu falo sofrendo, irmão, porque o inimigo entrou. Porque quem é o causador do sofrimento da vida do ser humano? Não é Deus, é Deus? Não. Quem faz o ser humano sofrer é Satanás, irmão. É os demônios. E quantos de nós, quantas pessoas que têm deixado o mal entrar nele? Quantas pessoas? Desde a Santa Ceia, ou antes, eu já vinha pregando, mas nessa última Santa Ceia aqui, quem esteve aqui ouviu Deus falar? Deus chamando o povo para o concerto aqui na frente? Deus chamando o povo para se humilhar? Deus chamando o povo para se arrepender? E mesmo assim o povo demorando a se manifestar, a levantar as mãos e dizer: Senhor, eu quero me consertar. Os crentes hoje acham que vai subir para o céu de qualquer jeito. Acha que vai ser salvo de qualquer jeito? Claro que não, irmão. A Bíblia diz bem claro que sem santificação ninguém verás a Deus. Se você não se santificar, você corre o risco de
ficar de fora. Você corre esse risco. Se eu não me santificar, eu corro o risco de não ser salvo. Você está entendendo o que Deus está falando aqui? Por que que Paulo estava orientando a Timóteo? Timóteo também era um dos ministros. E ele tinha que ter o quê? A palavra para liberar. Ele não podia alimentar o povo com qualquer coisa. Não, Deus não se agrada disso. Eu, como pastor, não posso alimentar você com qualquer comida. Posso? Não. Eu, como pastor, tenho que alimentar você com a comida boa. Qual é a comida boa? A palavra de Deus. E os crentes querem saber da palavra? Olha o Rocha balançando a cabeça ali. Os crentes não querem saber mais da palavra. Os crentes hoje estão tão preocupados com tantas bênçãos na sua vida que esqueceu de ver o nome escrito no livro da vida. O que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua? O que adianta, irmão? Você está aqui o ano inteiro abençoado, carro zero, casa boa, roupa boa e o nome fora do livro da vida. O nome não está escrito lá. Adiantou o quê? Está cheio de gente dentro da igreja que estão assim. Eu falo em línguas estranhas. Não é porque você fala em línguas estranhas que você está salvo. Eu profetizo. Não é porque você profetiza que você está salvo. Eu revelo mais do que o Fujifilm, o Kodak. Não é porque você revela ou porque você é um bom revelador que você está salvo. Mas eu canto que quando eu canto as pessoas vão em lágrimas. Não é porque você tem uma voz perfeita e canta bem que você está salvo, irmão. Olha o que a Bíblia diz. Mateus, lá no livro de Mateus. Vamos meditar lá, livro de Mateus. Vamos ler Mateus 7 e o versículo 21. Mateus 7 e o versículo 21. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Só entra lá aquele que faz o quê? A vontade de Deus. Se você não faz a vontade de Deus, você corre o risco, irmão. Você está correndo o risco de ficar de fora. É por isso que nós temos que fazer a vontade de Deus. E o que é fazer a vontade de Deus? É colocar um paletó e uma gravata? É só colocar uma saia e uma camiseta? O que é fazer a vontade de Deus? Se santificar, vigiar, perseverar em oração, resistir os dias maus, estar firme, buscar o Senhor, cumprir a justiça divina, fazer a obra do Senhor. Tudo isso faz parte daquilo que faz a vontade de Deus. Se eu não fazer a vontade de Deus, eu estou fazendo a vontade de quem? Do inimigo. Tem muita gente que está aqui, e não entendeu esse texto. Tá anos dentro da igreja, há anos vindo ao templo, e todas as vezes que escuta essa palavra ele não entende. Sabe por quê? O compromisso dele não é com a palavra, o compromisso dele não é com Deus, o compromisso dele é com as coisas deste mundo. E se a pessoa está com o seu coração neste mundo, irmão, aqui ele vai ficar, aqui ele vai perecer. A Bíblia diz que aonde está o teu tesouro, aí também está o teu coração. Se o teu tesouro é Jesus, lá está o seu coração. Se o teu tesouro é casa boa, carro bom, dinheiro no bolso, dinheiro na conta, lá está o teu coração. As pessoas, os cristãos, precisam estar mais diante de Deus. Olha o versículo 22. Eu quero entender com vocês aqui, ensinamento. O versículo 22 do capítulo 7 de Mateus está escrito que aí, muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos os demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então lhes direi abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós os que praticai a
Eu profetizei para Beltrano e aconteceu. Não quer dizer que você está salvo. Mas eu falei algo profético para Beltrano e no mesmo da hora aconteceu. Não quer dizer que está salvo. Eu cantei para uma multidão e a multidão foi tomada pela presença de Deus. Não quer dizer que você está salvo. Porque muitos até louvam, mas o seu coração está longe de Deus. E quando nós cantamos ou louvamos, o Espírito do Senhor é que habita no louvor, e é Ele que trabalha nos corações. Eu não faço nada, você não faz nada, quem faz todas as coisas é o Criador, irmão. Eu fiz e você não fez nada, você foi só um instrumento. Eu sou só um instrumento. Enquanto eu falar aqui, Deus vai usando. Amém, igreja? Quando a minha boca fechar, parou Ele de falar. E se eu parar de falar, Ele também para de falar aqui pela minha boca. Você está entendendo? Mas não quer dizer que eu estou salvo. Só vou ter certeza da minha salvação se eu andar diante de Deus corretamente. Porque tem pessoas que ela só está corretamente só na hora do culto. Fora do culto ela é outra pessoa. No trabalho ela é outra, na rua ela é outra, na padaria ela é outra, na casa ela é outra, no trabalho é outro, no ônibus é outro, na calçada da rua é outra, e na igreja é outra pessoa também. Você entendeu, irmão? Por isso que a gente tem que ser crente aqui e crente lá fora. Vocês estão entendendo a palavra? Timóteo estava sendo orientado por Paulo a ser o quê? Fiel, irmão. Fiel a Deus. Eu estou te orientando aqui hoje, você ser fiel a Deus. Olha o capítulo 2 do livro de 2 Timóteo. Capítulo 2 de 2 Timóteo. Oricanta labaia. 2 Timóteo, capítulo 2. Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo, e o que de mim, entre muitas testemunhas, ouviste, confia em homens que sejam idôneos para ensinar os outros. Sofre, pois, comigo as aflições como um bom soldado de Jesus Cristo. Aleluia! Tu, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo. Paulo aconselhava Timóteo a permanecer onde? Na fofoca? Não. Na mentira? Não. No erro? Não. Nas coisas erradas? Não. Pastor Leandro também não pode aconselhar você a fazer as coisas erradas. Quantos pastores que aconselham você a fazer as coisas erradas? Está infeliz no casamento, separa e casa de novo. Conselhos de pastores errados. Pastores que pregam por fama e por dinheiro. O que a Bíblia diz? O que Deus uniu, o homem não? Olha para você ver a diferença da verdade para a mentira. Olha para você ver. Paulo aconselhando Timóteo. Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo. Não é para se fortalecer no homem. Não é para se fortalecer na mulher. É para se fortalecer em quem? Quantos crentes que estão fortalecidos no homem? Hoje eu não vou na igreja não porque é o Leandro. Hoje eu não vou na igreja não porque é a Alzira, missionária Alzira. Hoje eu não vou na igreja não porque é o Diácono Carlos. Hoje eu não vou na igreja não porque é a irmã Lidiane. Hoje eu não vou na igreja não porque é o presbítero Francisco. Fortalecido em quem? Porque a pessoa que é fortalecida em Deus, independente de quem está aqui pregando, ela vem adorar a Deus. Ela vem buscar a Deus. Mas é o Pedro que está lá hoje. Mas é Jesus que vai usar o Pedro. Mas é a Marlene que vai estar lá. É Jesus que vai usar a Marlene. Você está entendendo, irmão? Olha para você ver como é que estão os evangélicos hoje, irmão. Os evangélicos na atualidade estão dessa forma, fortalecidos em homens. Paulo um dia pregou, sou eu. As pessoas estavam tão assim, se apegando a homens, que ele falou assim: fui eu que fui crucificado. Uns dizem eu sou de Paulo, outros dizem eu sou de Pedro, outros dizem eu sou
Os crentes, né, que tem que se apegar a homens, a mulheres, você tem que se apegar a Jesus Cristo, irmão. Nós cristãos temos que voltar a ser aquela igreja primitiva, aquela igreja de fé, aquela igreja de santidade, que independente de quem estava no altar, estava adorando a Deus, irmão. Lembra quando Pedro foi para a prisão? Vocês lembram dessa passagem? Pedro está na prisão e a igreja se reuniu. Pedro não estava mais lá na igreja, mas a igreja se reuniu para fazer o quê? Oração. Olha para você ver, Pedro não estava lá. Poderia a igreja voltar a orar só quando Pedro voltasse, não é assim? Mas não, Pedro foi para a prisão por pregar a palavra, por ensinar, né? E alguns da lei, alguns doutores da lei, alguns cumpridores da lei, né, entenderam que Pedro estava fazendo errado e prenderam Pedro. A igreja estava orando: Deus, visita o nosso pastor, visita o nosso pastor naquela prisão, Senhor, tira o nosso pastor de lá. Olha a oração da igreja. Hoje é o contrário. O pastor dá um conselho para o membro ou para o obreiro fala assim: eu vou começar uma campanha de oração, e aquele pastor de meia tigela vai ver o que Deus vai fazer com ele. Vou orar, ele está aqui, ó, ainda bate, ó, está no joelho, ele vai vir, ele vai ser envergonhado. Olha os crentes de hoje. Não pode levar uma repreensão, uma orientação que ele fala assim, ó, eu vou orar e a mão de Deus vai pesar sobre ele. Olha a diferença de hoje. Os crentes hoje estão mudados, irmão. Enquanto Pedro estava na prisão, a igreja estava em oração. E o que a Bíblia diz? Enquanto a igreja estava em oração, Deus enviou seus anjos lá na prisão e tirou Pedro de lá. E daqui a pouco Pedro chega na hora da oração. E na hora da oração a menina vai lá na porta e olha e vê que Pedro está lá. E dá o recado: ó, Pedro está lá fora, abre a porta porque Pedro está lá fora. E os irmãos falam: não, Pedro está aí na prisão, vamos orar. Olha a diferença. Quando foram ver, Pedro estava na porta. Hoje não. Olha para você ver a diferença. Se o pastor não vir para a igreja, ninguém mais vem para orar. Se o pastor não vir aos cultos, os irmãos também não querem vir aos cultos. Se apegar a homens, se apegar a mulheres, e se esqueceram de se apegar a Deus, irmão. Em tempos passados, chuva não impedia a crente para buscar a Deus. Eu vivi essa fase ainda na minha adolescência, que o calor não impedia nós buscarmos. Olha a minoria aqui, ó. Essa minoria aqui, se Jesus vir agora, ó, leva tudinho para o céu. E a maioria está assistindo o quê? Televisão. Neste momento aqui, ó, está assistindo televisão. Vocês sabiam disso? A televisão hoje, ela tem sido mais importante do que uma Bíblia. Tem sido mais importante para algumas pessoas do que a Bíblia. O celular hoje tem sido mais importante do que a Bíblia. É verdade. O shopping center tem sido mais importante do que a Bíblia para muitos aí, irmão. Tem pessoas que ela deixa de estar aqui para um passeio. Ela deixa de orar ao Senhor para ir para o cinema. Ela deixa de estar na casa de Deus para ir a uma festa. Ela deixa de estar aqui por causa de um churrasco. Ela deixa de estar aqui por causa de uma novela. Ela deixa de estar aqui por causa de uma confraternização com amigos ou em família. Já imaginou quando chegar lá em cima? O Senhor também te deixar de lado? Mas Senhor, eu só faltei só os dias de segunda-feira porque é o culto mais chato. Você sabia que tem crente que fala isso? Não estou mentindo. Se eu estou falando é porque já ouvi isso. Já ouviu? Tem crente que fala isso. Não vou à segunda-feira
do culto de segunda-feira. Quando você chegar lá em cima, você vai ouvir as mesmas palavras. Eita, Deus poderoso. Apartai-vos de mim, vós que praticais a... O crente que não vem no culto de ensinamento é o crente que não quer ter compromisso. Isso é uma verdade, irmãos. Eu estou falando com isenção daqueles que trabalham, daqueles que estão agora trabalhando. Mas tem muitos que não vêm por causa de que acha que é chato. Acha que o pastor está pregando, jogando indireta. Não, estou aqui na condição de um orientador, um servo do Senhor, para ensinar o caminho certo, irmão. Se eu não ensinar o caminho certo para você aqui, quando eu chegar lá em cima, eu terei uma surpresa. Vocês também terão. Porque se me seguiram aqui dentro de uma congregação e eu não te orientei, quando chegar lá em cima, eu serei decepcionado e os que me seguiram também serão decepcionados. É por isso que eu pago esse preço de pregar uma verdade, para quando eu chegar lá, eu receber palavra boa. Vinde, bendito do meu Pai, entrai, se assentai em volta da mesa. Você é bendito. Cadê o seu rebanho? Entra também, rebanho abençoado, bendito. Guardaste a palavra da verdade, foste fiel a Deus em tudo. Agora se alegrai, entrai. E aqueles que desprezam? Apartai-vos de mim, vós que praticais a... Irmão, faça um propósito com Deus. Faça um desafio para você mesmo. Quando eu faço um desafio, falo assim: a partir de hoje eu quero mudar. Eu quero ser uma pessoa diferente. Eu quero ser cheio do Espírito Santo. Eu quero ser uma pessoa adotada pelos dons de Deus. Não quero mais ser esse crente fraco. Não quero mais ser esse crente covarde. Não quero ser esse crente vazio. Faça um propósito com Deus, irmão. Faça. Há muitos anos atrás eu fiz um desafio como esse. E de lá para cá eu tenho visto um grande resultado na minha vida. Falei: Deus, eu não quero mais ser esse Leandro. Eu quero ser diferente. E comecei, sabe como? Me separando. Comecei a primeira etapa da minha vida me separando daqueles que não queriam nada com Deus. Isso, faça isso, irmão. Tem pessoas que mesmo dentro da igreja não quer nada missionário, sabia? Quer nada com Deus. Se separa dela. Sabe por quê? Porque ela não quer e acaba colocando na sua cabeça para você também não querer. Hermineu e Fileto, dois crentes que não queriam nada e corrompeu a cabeça de muita gente, a mente de muita gente, enganava um montão de pessoas, falando que Cristo já tinha vindo, sendo que ele nem tinha aparecido ainda. Olha para você ver, pessoas erradas, pessoas corrompidas. É igualzinho aquele crente que não gosta de vir aos cultos. O que ele fala? Você vai para onde? Para a igreja. Você vai hoje, desse jeito, o frio desse, a chuva dessa. Aí eu vou assim, eu estou com o guarda-chuva. Mas você vai molhar os pés, mesmo com o guarda-chuva molha. Aí você vai ficar doente. Olha, você vai ficar com resfriado. Olha, a igreja agora é transmitidora do Covid. Então assim, você sabia? É aqueles crentes que não têm compromisso. E se você ficar junto dele, você se torna igualzinho a ele. Se separa dele. Eu comecei fazendo um propósito como esse há muito tempo atrás. Eu já pregava, já fazia missões para outros estados, mas tinha alguns amigos que atrapalhavam o meu crescimento espiritual. E depois que me separei, passei a ser mais em oração, a ser mais reservado. Deus começou a dar crescimento. Deus começou a dar crescimento. Deus começou a me revelar coisas profundas, dar visões nas madrugadas, às vezes até com os olhos abertos. Deus me dá visões.
Mas por quê? Separei. Não é que eu deixei de falar com Beltrano e Ciclano, não, continuo falando, mas parei de andar com eles. Porque eles eram como Hermineu e Fileto, estavam corrompidos e colocavam na minha mente que eu tinha que ser como eles, que eu tinha que fazer o que eles faziam. Eu vi com os meus olhos pastor subir no altar e orar, e cair muitas pessoas endemoniadas. Quando ele abriu o carro dele, entrar lá, abrir aquele frigobar do bar e tu tomar conhaque. Eu vi isso. Eu estou falando que eu vi com os meus próprios olhos. Abrir um frigobar e abrir a garrafa de vinho e falar assim: isso aqui é para relaxar os nervos. E eu olhei e falei: meu irmão, está errado. Não. O próprio Jesus tomava vinho. Eu falei: esse vinho não. Ele tomava o suco da uva. O suco da uva natural é o vinho. Esse não, esse é com álcool, esse é bebida alcoólica. Os crentes hoje estão dessa forma, fazendo o quê? Distorcendo a palavra de Deus. Distorcendo a palavra de Deus, irmão. E eu vi com os meus olhos. Chegava na hora da oração, presbítero Francisco, uma multidão caiu endemoniada. Eu vi isso com os meus olhos. E muitas das vezes eu preguei no culto para ele. Ele falou: você prega e eu faço o trabalho de libertação. E eu via, mas não quer dizer que está... Não quer dizer que está salvo. Não quer. Eu vi com os meus olhos acabar o culto, entrar 2, 3 mulheres e ele sai para... Não vou falar não, chega para aquela casa, sabe? Você entendeu, né? Para fazer, né, a vontade da carne. Eu vi isso com os meus olhos. E receber convite: vamos embora. Na época era presbítero: vamos, presbítero, para com isso aí, rapaz. Eu falo: rapaz, sou casado, eu também sou, e praticar a obra da carne com a fora do seu casamento. E eram pastores, e uma multidão seguia. Para onde está indo essa multidão? É por isso, irmão, que você tem que ser uma pessoa de visão. Se o pastor está pregando a verdade, é aqui que tem que ficar. Se eu parar de pregar a verdade, irmãozinho, não fica aqui, sai daqui. Porque eu estou corrompido. Se eu estiver corrompido, você não deve ficar aqui. O próprio Deus me tira. E se não tirar, você não deve ficar aqui, porque você vai se corromper. É por isso que eu pego bastante no pé. Quando eu falo pegar no pé, cobro bastante dos irmãos, porque Deus fala comigo e eu tenho que falar com a igreja. Para quê? Para você não perecer com este mundo aí. Tem crente que ele não se importa com isso, irmão. Para ele tanto fez. Esse provérbio não é para mim, é para vocês. Irmão, eu estou aqui porque eu quero ser salvo. Fala que na sua casa você ouve uma palavra como essa. Você sente Deus como está sentindo aqui na sua casa? Não, porque na nossa casa não é lugar como este lugar aqui, Na sua casa você faz muitas coisas, às vezes que até desagrada a Deus. Então lá você não sente a presença como sente aqui, Quero ver um pastor chegar aqui, e praticar atos de sexualidade aqui dentro. Pode? Não. Pode fazer coisas erradas aqui dentro? Não. Se fizer, Deus pega ele aqui na hora. Como eu já vi isso acontecer. Tenho visto isso acontecer agora com frequência. Sinal que a palavra está se cumprindo, irmão. Ai daquele que escandalizar qualquer um desses pequenininhos aqui, Quando eu falo pequenino, não é o Pedro, não. Dos irmãos que são fiel a Deus. Qualquer um que escandalizar um de vocês, grande será o preço. Você entendeu a palavra de Deus? Amém. Foge dessas coisas erradas. Foge. Chamou você para beber? Foge. Chamou você para fazer coisa errada? Foge. Chamou você para fofoca? Foge. Chamou você para mentira? Foge. Chamou você para roubar? Foge. Chamou você para adulterar? Foge. Chamou você para prostituir? Foge. Chamou você para as coisas erradas? Foge. Foge, irmão. Foge. Aprenda a resistir, irmão. Aprenda a resistir. Aprenda. Os crentes hoje não estão
aguentando resistir, porque não estão mais em oração, não estão mais em santidade. Aí qualquer coisinha eles caem. É verdade ou não é? Mas eu quero ver o diabo enganar quem é de oração. Quero ver o diabo enganar quem é de santidade. Engana? Está aí a palavra de Deus. Pode aplaudir Jesus. Gloriando, alabaia.